Oi, sétimo ano. Então, nós vamos falar sobre o adjunto adnominal naquela página que nós combinamos de fazer. E vocês caíram. Não, é sério, agora vamos. Então, vamos lá. É a página 13. O papel do adjunto adnominal na oração. Então, vamos lá ver. Então, você já estudou que os sintagmas, eles estão relacionados com o termo da oração, o sujeito e o seu complemento. O sujeito é quem faz a oração, faz a ação, ou recebe essa ação, e o complemento é o que ele está fazendo. Exemplo, Maria fez bolos. Quem fez bolo? Maria. Maria fez o quê? Bolo. Então, o sujeito é Maria e o predicado é fez bolo. Então, o sujeito é Maria e o complemento é fez bolo. Tá bem? Quanto a isso, a gente já viu, tá? Então, vamos ver qual que é a relação entre esse papel do adjunto na oração. Primeiro, o que é o adjunto? O adjunto é uma espécie de elemento da oração que está junto da oração. Ele está junto com o nome, né? Por isso que ele chama adjunto adnominal. Adjunto significa junto de, com, próximo, ligado. Adnominal significa com o nome, tá bom? Então, isso significa que tudo aquilo que está grudado com o nome, ele tem a função de adjunto adnominal, tá? E quando eu digo assim, os leões corriam felizes pela selva. Então, eu tenho lá, leões é o substantivo, os, que está junto com leões, e felizes, que está junto com leões, os e felizes tem a função de adjunto adnominal, porque eles estão grudados ao nome substantivo simples leão, tá? Então, vamos lá. Dinheiro, mas não houve avanços nesse período de mais de 5 décadas que o senhor trabalha contra esse tipo de crime? Satyarth, estamos discutindo e falando mais sobre os efeitos causados por esse problema. Tá, daí ele vai falar, né, aquela questão que a gente já discutiu. Vamos no exercício 23, vamos comparar os trechos. Entrevistador, não houve avanços. Entrevistado, isso já é um grande avanço. Sobre que avanços eles conversam nesse momento? O combate à escravidão. Na fala do entrevistado, a palavra grande se liga a avanço. Ela é necessária para a estrutura da frase ou poderia ser excluída? Então, ela é dispensável, ou seja, ela pode ser excluída porque já é um avanço o que está acontecendo. Então, você pode colocar assim, dispensável. A palavra é dispensável. Aí, na 14, letra C, a palavra grande, ela é o quê? Ela é o núcleo, que é a parte mais importante, ou ela é um determinante? Ela é um determinante do sintagma. Então, você vai marcar um X na palavrinha determinante, ok? Letra D. No caso de a palavra grande ser excluída, há alteração de sentido? Ou seja, se eu excluir a palavra grande desta oração, a minha oração ela vai ficar comprometida? A resposta é sim. Por quê? Porque tem uma alteração de sentido dentro desse contexto, né? A palavra grande, ela deixa o avanço intensificado. Então, você tem que escrever isso. Sim, porque essa palavra intensifica a palavra avanço. Tá bem? 24. Explique com suas palavras a diferença de sentido entre as orações. Número 1. Atualmente há uma preocupação mundial quanto a esse assunto. Atualmente há uma preocupação quanto a este assunto. Na letra A, no número 1, a gente tem o adjetivo mundial. Na número 2, foi tirado, né? Não tem preocupação mundial, tem só preocupação. Então, o que você colocaria como explicação, por exemplo? Eu colocaria assim, que na primeira, deixa claro que é uma coisa que é do mundo. Todo mundo está preocupado com esse tipo de problema. E na segunda, é genérico, né? Fala de uma preocupação que é um grande problema, né? Mas é uma coisa genérica, não fala especificamente que é do mundo inteiro. Eu colocaria isso como resposta. Mas você pode explicar aí, porque é pessoal, com as suas palavras. Letra B. As crianças escravizadas não eram sequer lembradas. As crianças não eram sequer lembradas. Então, no número 1, existe o adjetivo escravizadas, que se referem a crianças, e no número 2, foi retirado. Qual é o sentido? Alterou o sentido? Então, na número 1, eu colocaria que apenas as crianças escravizadas, elas são esquecidas. E no número 2, todas elas são esquecidas. Eu colocaria isso, tá bom? Na letra C, eu vejo a diferença nos últimos anos, especialmente quando se trata da escravidão infantil.
Eu vejo a diferença nos últimos anos, especialmente quando se trata da escravidão. O que foi retirado na número 2 foi a palavrinha, o adjetivo infantil. Então, o que a gente vai ver? Que na número 1, né, é especificamente uma luta contra esse trabalho infantil. E na número 2 é a escravidão no geral, tá? Eu colocaria assim, de forma bem sucinta, explicando isso. Na número 1, escravidão infantil. Na número 2, é escravidão no geral. 25. Adjetivos e locuções adjetivas com função de adjunto adnominal podem ter função avaliativa. O que é isso? Pode dar características que fazem um juízo de valor. O que é um juízo de valor? Pode ter um sentido bom ou um sentido ruim, tá? Isto é, indicar a visão do autor do texto expressando uma opinião. Assinale a alternativa em que o adjetivo destacado não expressa uma avaliação pessoal. É a letra C. Com isso, é possível trazer essas discussões para a sociedade civil. Aqui o autor simplesmente foi genérico, ele não falou o que ele pensa, tá bem? Então, é a letra C. 26. Será que um adjetivo tem um único sentido? Então, nem sempre, né? Um adjetivo, às vezes, ele é específico, mas ele nem sempre tem o mesmo sentido, tá? Não tem um único sentido. Ele pode variar para acompanhar o seu substantivo. Qual é o sentido do adjetivo grande nas frases 1 e 2? Número 1, ele é admirado por ser um grande homem. Número 2, ele é admirado por ser um homem grande. Um grande homem significa um homem nobre, um homem que é honesto, que tem realizações morais. E no número 2, ele é um homem alto, né, de estatura acima da média, tá? Quando a gente troca o adjetivo com o substantivo de lugar, altera o sentido, tá bem? Isso também é a função do adjunto. Letra B, da página 15. Vamos lá. Observe o uso do adjetivo grande na entrevista. As grandes corporações não podem simplesmente ignorar a existência do problema. Compare o sentido de grande no trecho e nas frases 1 e 2 e assinale as afirmativas corretas ou é uma só. Então, na verdade, o adjetivo ele apresenta o mesmo sentido quanto, né, o mesmo sentido que tem no trecho da entrevista no 3. Então, você vai colocar um X, primeiro, segundo, terceiro, no quarto parênteses, tá bem? O adjetivo apresenta o mesmo sentido no trecho da entrevista e em 2, tá? Quer dizer que ele tem o mesmo sentido. Letra C. Qual é o significado dos adjuntos destacados nas frases a seguir? É a mesma coisa do exercício que a gente fez no 26. A gente vai ver. Trocou o substantivo com o adjetivo de lugar, eu vou ter um significado mudado. Certa pessoa me aconselhou. Então, certa pessoa significa que é uma pessoa indeterminada, é alguém. Então, você vai colocar aí alguém, vírgula, indeterminado. A pessoa certa me aconselhou. Quer dizer que eu fui aconselhado por uma pessoa correta. Então, certo significa correta, tá bem? Era uma simples receita. Simples receita sem grande valor. Era uma receita simples. Ela era fácil de ser feita. Ela não tinha dificuldade. Então, vocês viram que o mesmo substantivo, quando eu altero ele de lugar que o mesmo adjetivo, quando eu altero ele de lugar, ele muda o seu sentido? Então, é isso, né, que muitas vezes o adjunto adnominal, ele cria esses sentidos diversos no contexto, tá bem? 27. Observe os elementos destacados em cada sintagma. O que é um sintagma? Sintagma é a frase, que pode ser verbal ou nominal. A gente já viu isso inúmeras vezes. É um ótimo progresso, mas mesmo assim ainda falta muito. Acredito que as pessoas ainda não enxergam a magnitude do problema, mesmo com esses números superlativos. É nossa missão mudar esse panorama. Sobre a relação entre adjunto adnominal e núcleo, não se pode afirmar que... Letra... Você vai marcar um X, não tem letra, né? Você vai marcar um X no segundo. O adjunto adnominal está sempre flexionado no masculino singular. Então, por quê? Porque ele vai acompanhar o que tem na oração. Se na oração tem palavras no masculino, ele vai acompanhar no masculino. Isso, o nome disso é regras de concordância. Se tem feminino, ele vai acompanhar no feminino, tá bem? É aquela regrinha que eu sempre brinco, siga o mestre, tá? Competência leitora, a função da arte.
Diego não conhecia o mar. O pai Santiago Kovadlov levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. Ele e o mar estava do outro lado das dunas altas, esperando. Quando o menino e o pai enfim alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente dos seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar e tanto fulgor que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: me ajuda a olhar. Foi uma emoção muito forte ele ter visto o mar pela primeira vez. Então vamos lá. O menino ficou tremendo, gaguejando, por quê? Letra C. O mar era imenso e belo. Tá? Então, com isso, a gente termina esta página. Tudo bem? Depois a gente vai falar da prática da oralidade, sobre a entrevista jornalística oral, se você vai fazer essa entrevista ou não. Provavelmente vocês vão fazer essa entrevista com a professora Sandri. Então, eu não vou pedir, tá? Então, a gente vai trabalhar isso na nossa próxima aula, falando sobre os aspectos dessa entrevista oral. Mas eu não vou pedir uma entrevista para vocês, tá certo? Então, agora, quando a gente se encontrar, a gente vai falar a respeito dos adjuntos adnominais no caderno de atividades, tá bem? Então, por hoje é só. Até semana que vem. Tchau!